Seja bem-vindo a esse nosso primeiro podcast, Primeiro Amor. E hoje a gente vai entrevistar o nosso irmão em Cristo, irmão Aguinaldo. Eu vou querer saber, irmão, um pouco da sua história, como foi a sua caminhada com Jesus. Logo no início de tudo, né, antes de você conhecê-lo, como é que era, para depois como foi esse momento de conversão, para, por fim, a gente também entender como está sendo essa caminhada. Só que antes da gente começar, eu quero falar com o irmão Wellington, que iniciou esse projeto. Conversou, né, para a gente colocar as coisas e fazer acontecer. Irmão Wellington, eu quero que você apresente para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Esse é o nosso primeiro episódio. Da onde surgiu esse desejo de fazer esse projeto? Como é que foi? Boa noite a todos. Esse projeto, na realidade, ele foi falado numa terapia, né, com a irmã Luísa, da nossa igreja, e veio no meu coração de fazer esse projeto para ser lembrado do primeiro amor, né? Porque nessa terapia que eu tive com ela, ela fez eu lembrar bastante do primeiro amor para não desistir da minha fé em Cristo, porque foi uma época muito, muito difícil, né? Mentalmente, né? Espiritualmente, e veio essa ideia, eu compartilhei com ela, ela gostou. Só que naquele momento, como eu era um novo convertido, eu vi que não era aquele momento, que era no tempo de Deus. Eu fiz uma oração breve, né, entregando para Deus esse desejo de realizar esse podcast. E depois de 4 anos, né, veio essa oportunidade de novo, né? Eu até compartilhei com você essa ideia, né? E posso falar que Deus colocou você na minha vida de verdade, porque fez com que essa ideia tá sendo realizado nesse momento, né? De ter esse encontro, né? De compartilhar, né? Entre os irmãos nosso primeiro amor com Cristo, que é bem importante, né? Então foi que surgiu essa ideia e vamos colocar adiante, né? Vamos alimentar o coração das pessoas, plantar a sementinha, né, no coração das pessoas, que é bem importante, que é lembrar do primeiro amor em Cristo, né? Não esquecer, né? Que eu sei que vai ajudar muita gente, Sim. né? E isso vai ser importante. Amém. Muito Amém. bom, muito bom. Irmão Aguinaldo, então, assim, para a gente começar, eu quero que você traga uma pequena apresentação de quem é você e também eu queria que você já contasse para a gente qual que foi ou qual que é a tua primeira lembrança sobre Jesus. Quando alguém falou de Jesus, quando você leu em algum lugar sobre Jesus, qual que é a tua primeira lembrança que você tem, mesmo criança, adolescente ou depois de adulto? Boa noite, graça e paz, né? Todos. Amém. Primeiro quero agradecer a Deus, né, por esta oportunidade e a você, irmão Wellington, e nosso irmão Jadson Thomas, né? Assim, eu tenho 12 anos, né, de conversão. Graças a Deus, o Senhor me encontrou há 12 anos atrás. E graças a Deus, eu sirvo como diácono no Ministério Comunidade Cristã do Morumbi. Sou casado, sou pai de 3 filhos, né? Tenho dois homens e uma moça aí. E vivo ali, né? Buscando dar o melhor para minha família, para os meus amigos, as pessoas que estão em volta e principalmente para a obra do Senhor, né? Sim. Então, a sua pergunta, ela foi importante porque você falou assim, quando você ouviu falar de Jesus, né? Isso. Olha, eu sempre ouvia falar de Jesus. Eu ouvia falar de Jesus, ouvia falar de Maria, enfim. Mas um encontro especial que eu tive foi quando eu tive aqui pela primeira vez. Olha só. Na igreja, eu recebi um convite. Primeiro eu fiz um convite para minha esposa, né? Sim. Para a gente ir na minha igreja lá, Sim. a igreja católica.
E ela, por ser também católica, ela falou assim, olha, eu gostaria muito de ir na igreja da Miriam, que é a minha sobrinha, Sim. porque ela me convida para ir lá e tal. E assim, a gente estava namorando e eu falei, olha, nossa, o pessoal sempre me convida para ir numa igreja evangélica, mas eu nunca tive essa vontade, embora parte da minha família, todos são crente, né? Sim. Mas a gente estava com aquele desejo, né, de agradar um ao outro. Aí ela falou assim, vamos lá na quinta-feira? Né? E eu vim até aqui, na igreja. Sim. E quando eu cheguei, eu estava sentado lá no fundão, lá. Sim. E eu lembro como se fosse hoje. Tinha o pastor Fagner Freitas, estava pregando nesse dia. E aí ele começou o culto, eu ali sentado, olhando firmemente, né, assistindo aquela pregação. Quando ele, no meio do culto, ele olhou assim para mim e aí começou a falar que eu estava totalmente quebrado por dentro. Esse sorriso bonito seu aí é só por fora, mas você está totalmente quebrado por dentro. Sim. Uau, E aí começou a falar um montão de coisas da minha vida. Primeiro que o sentimento estava lá no fundo. Sim. Né? A minha alma estava totalmente machucada. Sim. Meu filho morando longe de mim, né? Uma situação que jamais eu acharia que ia acontecer isso. Sim. Então, realmente, psicologicamente, estava totalmente arrasado ali. E quando ele veio falar, quando Deus usou ele para falar comigo, ele foi até aquele local ali, onde eu estava sentado, ele foi lá, ele colocou a mão no meu ombro, ele começou a falar coisas que eu estava vivendo ali, naqueles dias. Sim. E eu não aguentei, eu chorei bastante. Você fala, homem não chora? Lógico que chora. Naquele dia eu chorei muito. Então, naquele dia, realmente, eu tive um encontro especial com Cristo. Sim. Ali, eu fui embora na quinta-feira, eu morava sozinho, num apartamento no Taboão da Serra. E aquela noite eu não dormi. De verdade, eu não dormi. E daí eu fui até para o meu trabalho e comecei a falar com alguns amigos próximos o que verdadeiramente tinha acontecido naquela noite. Sim. E eu não via mais a hora, assim, sabe, aquela hora de chegar no domingo para eu voltar. Eu comecei a conversar com a Duda, com a Miriam, né? E aí eu falei para elas, falei, olha... Só para a gente entender, Duda e a Miriam... A Duda é minha esposa e a Miriam a minha sobrinha. Sim. E aí, Mas na época a Duda já era... Já era amiga da Miriam. Mas não era sua esposa? Não, a gente namorava só. Tá. E por isso que eu digo para você que Deus usa as pessoas na hora certa. E eu sempre falo, a Miriam foi um canal de bênção na minha vida. É muito interessante, né? Porque ele veio pela esposa ou pela namorada. E aí o Espírito Santo diz, já que você veio pela namorada, eu vou até você. Exatamente. E tudo foi acontecendo muito rápido, né? Sim. Mas enfim, quando terminou o culto, que o pastor Fagner ele falou comigo, Deus usou ele para falar comigo. Uhum. Eu perguntei para a Miriam, falei assim, olha, por que você falou da minha vida para ele? Você falou tudo da minha vida para ele e me trouxe aqui na igreja para ele falar tudo da minha vida? E aí ela falou assim, não, tio, não é isso. Deus usa as pessoas para falar, Deus usa para revelar o que vocês... Isso não foi, nós não falamos nada para o pregador, para pastor nenhum da sua vida. Foi Deus que revelou na vida dele. Então, ok, aí fui embora. De lá do meu apartamento para a casa dela, começamos a conversar. Deixei ela lá, fui embora e comecei ali, ela na casa dela e eu em casa, Sim. falando por telefone, de madrugada, a gente não dormia e só falava do ocorrido. Isso é muito extraordinário bom. mesmo. Isso é muito foi extraordinário. No domingo, eu já não fui mais para a igreja, né, católica que eu frequentava, eu já não fui mais. No domingo, o culto era às 18h30, eu já vim para cá. Olha só. Eu cheguei aqui, estava o pastor Vavá estava pregando. Mas ali o pastor Rubens já veio, já falou comigo, o pessoal da igreja e tal, já me acolheram. Então aqui foi muito especial, sabe? Sim. Foi muito especial.
E ali eu senti realmente o primeiro amor, sabe? Que Então ali legal. eu senti que foi algo assim muito especial na minha vida. Mas aí, nessa ideia, pelo que eu entendi, o irmão já falou do encontro que teve com Jesus. Já. Mas antes o irmão tinha uma referência de Jesus que era diferente do Jesus que você conheceu. Exatamente. E qual Exatamente. foi esse primeiro Jesus? Ainda que você tenha lembrado de criança, por exemplo. Meus pais me levavam para a igreja, né? Sim. E na minha concepção de criança, Jesus era o pastor que estava pregando lá, porque eu não entendia. Então, quando eu comecei a pensar qual foi a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus e a referência de Jesus, eu lembro que eu olhava ali para o pastor e eu até perguntei para minha mãe, eu falei assim, mãe, aquele ali é Jesus? E ela falou, não, filho, não é não. Mas aí o irmão consegue só trazer assim na lembrança, se foi num folder, em algum lugar? Não, ou... antes de eu me converter em Sim, Cristo, sim. eu olhava para a cruz, eu via aquela imagem, achava que Jesus era aquilo ali. Ah, já criança já. Já. Já criança. E depois também adulto, eu achava que aquilo ali era Jesus para mim. Eu olhava Olha a cruz só. assim, e aí eu achava que Jesus estava ali. Eu me dobrava, meus joelhos, adorava, Sim. né? E, enfim, aquelas imagens, etc. E eu achava que aquilo ali tudo era um refúgio para mim. Olha só. Nada disso. Mas aí, o que eu estou entendendo é que o irmão, quando ele ainda não teve esse encontro com Jesus, ele teve toda uma vida atribulada antes de... Muito atribulada. Muito. Isso eu posso falar para vocês que foi muito atribulada. Eu bebia, perdia a noção das coisas, bebia. Eu ia no supermercado, a primeira coisa que eu comprava no supermercado era a bebida. Olha. Porque eu colocava embaixo do carrinho e eu poderia colocar tudo em cima da bebida, porque não machucava, né? Sim, sim. Então, as latinhas, os litros de vodka, o uísque que eu comprava, era tudo embaixo. A primeira coisa que eu pegava no carrinho era isso. Então, eu bebia muito, dirigia, né? Eu não diria embriagado, mas Sim. eu bebia e saía dirigindo na rua, de boa. Eu confesso que eu não era um pai de verdade, porque eu deixava as minhas responsabilidades de pai para fazer algo que não era, para agradar simplesmente os meus desejos. Uhum. Né? Digo para você que muitas das vezes eu olho para mim hoje e quando eu olho lá para trás, meu Deus, como eu perdi tempo, né, na minha vida. Foram muitas coisas que eu deixei para trás. Que eu já podia ter deixado há muitos anos. Sim, né? Então, sim. isso realmente... Eu tenho esse entendimento hoje, graças a Deus, que eu tive um encontro especial com Cristo naquela quinta-feira à noite. Então, ali foi realmente algo que tocou no meu coração. Que E legal. tudo aquilo que eu fazia, eu deixei de fazer na sexta-feira seguinte. Olha só. Olha só. Foi. Porque foi algo sobrenatural. Tá, irmão Wellington? Imagina você, um cara que... Quando eu ia na missa, domingo, eu já tinha um esquema à noite para mim beber. Eu falava, vou domingo de manhã, que à noite eu saio para mim beber, fazer as minhas bagunças. Então aquilo ali era uma mentira, minha vida era uma mentira. Hoje não, hoje eu sou muito mais prestativo, eu sou muito mais pai, marido, Sim. sabe? Hoje eu faço algo assim, não penso só em mim, eu penso também nas pessoas que estão em volta ali do meu lado. Muito legal. E uma coisa bem interessante que você falou da sua transformação, né? Ela é única, é surreal, né? Quando nós sentimos uma coisa de verdade no nosso coração, né? Mas na caminhada no início, porque isso aconteceu comigo, tá? O Thomas, ele não pode dizer que é o bebê crente. Tá, tá, O irmão é o bebê crente. É bebê crente. Desde o início, né, irmão? E isso é muito bom. Isso é surreal. Não, mas eu tô entendendo o que ele tá falando. Mas, no início, você teve aquela dificuldade de falar assim, nossa, agora eu tenho uma vida diferente. Agora eu tenho uma vida com Cristo. Tá. Ou você pensou em desistir no meio da caminhada, né? Tipo assim, você teve aquela dificuldade de entender o que era ser crente? Ou você já foi transformado na hora? Nunca pensei em desistir. Sua Isso pergunta é muito top. bom. Nunca pensei em desistir. Por isso que vem à minha memória o Salmo 139, que o salmista fala assim que antes mesmo da gente nascer,
eu já sabia que você estava sendo gerado no ventre da mãe, Sim. não é? Ele fala assim que qualquer palavra que sai da sua boca, o Senhor já sabe o que você vai falar. Sim. Por isso que eu falo para você, quando é de Deus, eu nunca pensei em desistir. E Nunca. uma pergunta que eu preciso saber, eu quero saber a primeira grande mudança. Porque você era um Aguinaldo, Sim. né? E depois Tá. você nasceu de novo. Mas eu quero saber a grande mudança do irmão Aguinaldo na sua vida. O nascimento do Davi foi uma grande mudança na minha vida. Porque ele nasceu prematuro. E aí você já estava cristão. Já era cristão. já era Graças cristão. a Deus eu já era crente, né? Sim. O Davi nasceu ali com 6 meses, ficou 72 dias no hospital. Uau. Nós passamos por fases terríveis ali, né? Em tudo, financeiro. Mas eu nunca desisti, nunca pensei em desistir. Sempre louvava ao Senhor. Amém. Eu via Sim. meu filho lá na UTI, né? Respirando por aparelho, mas eu sempre louvava ao Senhor. Sim. E aí teve uma coisa importante, que quando eu via a minha esposa chorando às vezes à noite, ela falava assim, todas as mães queriam estar com o filho, né, do lado ali, amamentando, e eu não consigo amamentar. Aí eu sempre penso, né, que veja quando você, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, fala que nada separa do amor de Deus, né? Sim. Não a profundidade, a altura, né, as Sim. tribulações, ou seja, por mais alto, mais profundo da sepultura, o Senhor está contigo, né? Sim. O Senhor está sempre com a gente. Ele nunca nos abandona. Então, naquele momento, eu sentia que o Senhor nunca ia nos abandonar. E Ele não nos deixou ali. Passamos o Natal no hospital, passamos o Ano Novo no hospital, fizemos amizade com os médicos, as enfermeiras lá. Então, o nosso Réveillon foi no hospital com eles lá. E o Davizinho ali. Então, hoje o Davi, posso dizer para vocês que, graças a Deus, ele é um milagre. Sim. Então, ali foi realmente o macro do que você me perguntou. Da mudança. Dessa mudança. Glória a Deus. Essa mudança. E hoje já toca na igreja, Hoje né? já é um grande baterista já. Muito bom. Já é Glória a baterista. Deus. Glória a Deus por isso. Sim. O irmão Wellington brincou, né? Dizia assim, o irmão Tomás aqui não vale ele, né? Mas é curioso isso, porque acho que tem umas 2 semanas eu estava conversando com a Bianca, que é a minha esposa, Sim. e eu falei para ela, eu disse assim, olha, eu não tenho um testemunho que fala que eu sou ex alguma coisa, sabe? Tipo, ex aquilo, ex aquilo. Graças a Deus, eu tive, né, um crescimento cristão, né, pelos pais, tudo. Só que eu, depois analisando isso, me vem uma responsabilidade ainda maior. Sim. Porque aí eu Com penso, certeza. então eu não tenho motivos justamente para sair, principalmente agora, feito o irmão falou, depois que a gente de fato conhece a Cristo, muda. Porque até então eu era levado para a igreja pelos meus pais. Sim. Mas depois que eu também tive um encontro com Cristo, mesmo vindo para a igreja, aí as coisas ali mudaram, né? E é interessante ter essa visão. E eu lembro de uma vez que o irmão estava pregando, que eu acho que reforça bem o que o irmão aqui falou, tinha um pregador lá, estava dizendo assim, ele falou assim, olha, aceita Jesus. Se em algum momento da vida você, né, que aceitou verdadeiramente Jesus, se arrepender, aí você deixa de ser crente, mas aceita Jesus. E eu fiquei isso na mente, que eu falei assim, como é que o cara prega uma coisa dessa? Mas depois eu entendi o que ele estava querendo dizer, porque quando a gente tem um encontro verdadeiro com Cristo, cara, a gente não se arrepende dessa escolha. Não tem. É um caminho sem volta. Não tem, a melhor escolha. É a melhor escolha. É a melhor escolha. Você foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Olha só. Foi a melhor escolha. Porque muda completamente a nossa visão de passado, presente e futuro. O irmão falou aqui, a gente passou por um problema. Tudo bem, mas você tinha plena certeza que Deus estava ali. Sim. Então assim, né? O problema sempre vai vir para a vida do cristão. Não tem essa de dizer que tudo vai ser resolvido, né? Os problemas vêm. Só que a gente está com Cristo e muda completamente, Sabe né? o que foi mais interessante, o irmão Wellington, em tudo isso? A alegria dos meus familiares que, assim, quando ficaram sabendo da minha conversão. Sim.
Nossa, alegria. É bem interessante você estar falando isso, que é a próxima pergunta que eu quero saber também. Nossa, foi muito, muito legal. Porque assim, quando eu ia para casa da minha mãe, do meu pai, eu chegava lá, não convertido, eu enchia a geladeira deles de porcaria, né? Sim, sim. Quando eu cheguei na casa do meu pai, pela primeira vez, que eu estava com a minha Bíblia na mão, falando de Jesus para todos eles, aquilo ali foi uma alegria para todos eles. O pai, a melhor alegria para um pai e uma mãe é você ver um filho convertido em Cristo. Levou refrigerante, né, e não a cerveja. A melhor alegria. Sabe por quê? Qual que é o pai e a mãe que não quer ver um filho salvo? Sim. Verdade. Não é? Então, o maior desejo de cada um de nós que somos pais é que o filho seja salvo em Cristo Jesus. Amém. Não é? Sim. Por isso que fala, é melhor o final do que o começo. Sim. Não é? Porque o final, você saber que o seu filho está convertido em Cristo e que ele morreu em Cristo Jesus, você ter a certeza de que ele está salvo, que ele não vai perecer, né? E ele vai para o céu, ele vai para a glória eterna. Isso é uma maravilha para qualquer pai, porque o pai ele quer que o filho esteja sempre no melhor. Sim. Então, sim. meu pai e a minha mãe ficaram felizes quando encontraram comigo. Sim. Falaram assim, filhão, muito obrigado, você se converteu. Quantas e quantas vezes eu orei para que isso acontecesse, né? Sim. Nossa, e sua família é crente, né? Crente, Nossa, é crente, surreal. crente. Os seus pais já eram crente e você ia para católica? Sim. Ah, é? Católica, é. Aí eu batia no peito. Eu sou catequista. Mas como é que você chegou na católica assim? Alguém te levou? Não, mas o meu pai e a mamãe não era. Ah, tá. Então isso não era vieram antes. do berço ali, não, né? Ah, tá. Eles se Entendi. converteram há muitos anos atrás, Ah, entendi. mas eles eram católicos. Mas olha, Sim, sim. mas olha que interessante, né? Da questão da criação, né? Porque como eles aprenderam lá, eles estavam te ensinando o que eles tinham aprendido. Só É. que eles tiveram o encontro com Jesus, começou a seguir, mas aquilo já foi enraizado em você quando Exatamente. criança e acompanhou Creio o que as tempo, orações né? da minha mãe também foram Ah, muito, sim, né? certeza. A oração O da Senhor mãe. escuta. Verdade. Não tenha dúvida que o Senhor escutou ali. Minha mãe Sim. sempre orando. Joelhinho no por chão. nós. De mamãe, de Ela mamãe. tem cocô assim, tipo, que diz que é as irmãs do manto, né? Do coque. É, do coque. Uma pergunta que eu quero fazer para você, irmão, porque assim, nosso passado, Tá. tivemos muito amigos. Às vezes nós falamos que tivemos melhores amigos. Exato. Aquela parceria. Colocamos até os amigos como irmão, É. né? E eu quero saber com você uma coisa. A convivência que você tinha com esses amigos, o que você acha? Acha não. O que eles notariam, né, da sua postura quando você virou crente? Tá. Porque assim, você era do mundo, você saía, você bebia, você tinha amigos que iam com você, Sim. né? Mas quando você virou crente, virou cristão, aceitou Jesus, o que você acha que eles notariam da sua, né, nova versão? Tá. Né? Ou teve algum caso que algum amigo, você tipo, vou me afastar, você sentiu que esse amigo se afastou porque esse amigo era do mundo e você era cristão, não queria mais ter aquele convívio, né? Não sei se poderia ser por constrangimento, por alguma vergonha, algo do tipo, que você não foi atrás desse amigo, né? Tá vindo lá um amigo lá, ó, crente, querendo falar de Jesus, não quero ouvir. Porque tem esses amigos, né? Mas o que você acha? Algum amigo seu chegou e fala assim, cara, eu quero isso também. Me fala sobre isso. Teve assim, tentando assim, montar. Ajustar também. a pergunta. Por exemplo, assim, eu imagino que foi natural você se afastar, mas pelo menos no início teve um choque, né? Do pessoal contar com você para ir para a festa e você dizer agora não vou porque agora eu vou para a igreja. Vamos para a igreja e o pessoal, não, olha lá o crente, agora virou crente. Paz do Senhor, pastor. Até tem que chamar você de pastor, que muitos fazem isso comigo. Eu já fui jogar bola com o time e o pessoal fala assim, o pastor chegou, hein? Não vamos falar palavrão. Sabe por quê? Paulo fala que nós somos uma carta lida para o mundo, né? E realmente as pessoas olham para todos nós aqui e acham que se você faz algo bom, não fez mais que obrigação, ele é crente, né? Então, tá certo. Se você faz alguma coisa que eles acham que não tá legal, por que ele fez isso? Mas ele é crente, por que ele... Então, as pessoas leem você, tanto do lado bom como do lado ruim, né? Sim.
Mas, enfim, Deus faz tudo no tempo certo, na hora certa, do jeito dele. As pessoas se afastaram de mim sem normal, Sim. numa situação Isso normal, acontece, aconteceu comum, comigo também. entendeu? Eu não deixei de ir ao estádio ver o jogo do São Paulo, não deixei de ir. Às vezes eu vou com os meus filhos, é normal isso daí, né? Uma situação normal que eu faço. Não cheguei em nenhum deles e falar, não quero mais convívio com vocês. Naturalmente as coisas foram acontecendo e eles foram se afastando. E vocês aí- foram ganhando. E você E foi aí ganhando. eu ganhei um montão de novos amigos, Amém. novos irmãos. Glória a Deus. Eu ganhei. Hoje eu tenho o privilégio de ser chamado irmão Aguinaldo, né? Olha Irmão só. Aguinaldo. As pessoas olham para mim, me dão um abraço gostoso e falam: a paz do Senhor, irmão. Olha que maravilha. Então, esses amigos que a gente fala que não tenho mais nenhum contato com eles, às vezes tenho por aí, mas muito pouco. Sim, sim. Porque eu não vou mais onde eles iam, né? Onde eles Sim. vão hoje. Sim. Não vou mais, não participo de nada mais. Então, hoje, ainda que tudo posso, mas nem tudo me convém, Sim. né? Eu sou temente a Cristo. Sim. Então, hoje, algumas coisas que eu quero fazer, eu acho que minha carne deseja de fazer, eu não faço mais. Porque o temor a Cristo, né? Sim, sim. Louvado seja Deus por isso. Eu vou te falar uma coisa que acho que agora eu criei coragem para falar, que um dia eu já quis falar para você. Tá. Eu tenho meu pai, né, que é Cristo. Sim. E meu pai, aqui na Terra, infelizmente, ele nunca me criou, Tá. né? Eu posso te falar que todas as vezes que você me abraça, meu irmão Aguinaldo, Meu Deus. Louvado seja Deus. é meu pai. É forte. Obrigado. Muito obrigado. Não, aí você foi no fundo agora. Eu tava querendo te falar Obrigado, isso há que muito tempo. privilégio. Eu tava só esperando o momento certo. Nossa, que privilégio, cara. E isso de olhar assim, olhando para você, acho que não tenho certeza que eu precisava falar isso. Nossa, que De bom. Cara. soltar para fora. Muito obrigado mesmo. eu Fico que feliz agradeço. por isso. É uma honra você falar. Olha, Sim. é muito orgulho. E posso te dizer que ganhei mais um. Então, ganhei Só não mais vou um. chamar você de Seja muito papai toda bem-vindo. hora. Seja muito bem-vindo. E vou estar sempre te abraçando. Mas viu, Com é isso que certeza. Deus faz, né? É. Ele vai unindo, né? E quando a gente vê, tá ligado em Cristo. É, E uma irmão, pergunta. Irmão, só para complementar, Sim, claro. eu quero complementar isso que você falou aí. Isso é o seu respeito, é porque o seu coração é bondoso. Obrigado. Cristo tem trabalhado no seu coração, como tem trabalhado no coração daqueles que nele crê, que vive a presença de Cristo. Então, o dom do filho, de falar, você tem o privilégio de falar assim, olha, você é meu pai, o abraço que você me dá, ele é sincero, o abraço que eu ganho de você, ele é sincero. Então, como é bom abraçar as pessoas, né? Sim, Como é sim. bom abraçar as pessoas. É. E esse respeito é porque você está vendo algo em mim. E tudo isso é Cristo, sabe? Cristo vive em mim, como Ele vive em cada um de nós. Amém. E Ele não abandona. O Senhor não Sim. vai abandonar. Ele tem um projeto de salvação. E o projeto de salvação é para com todos nós. Então, Sim. isso daí que você falou agora, eu não vou esquecer. Não vou esquecer. E você falou do projeto de salvação. Essa pergunta, eu acho, é uma das perguntas assim muito interessante para nós, né? Se você tivesse que resumir em uma frase para alguém que está nos ouvindo agora, Tá. quem é Jesus Cristo para você hoje? Tudo. Olha. Jesus Cristo é tudo na minha vida. Jesus Cristo é salvação. Jesus Cristo é paz. Jesus Cristo é você saber colocar as palavras certas. Jesus Cristo, resumindo, ele é tudo. Jesus Cristo é, na minha vida, posso falar, sem ele nada serei. Olha só. De verdade. Sem Cristo nada serei.
E como é bom a gente ter clareza disso, né? Nossa, é bom demais. Que se a gente fosse, por exemplo, analisar tudo que a gente falou do início até agora, é tudo coerente, né? Desde o momento da transformação, é de fato uma transformação de vida, né? O antes, o Aguinaldo, o velho homem, para um novo em Cristo, né? E o quanto que o Senhor fez, né, de bens na sua família, feito você disse que veio o seu filho, dos irmãos que você ganhou como família, né? Irmão em Cristo e tudo mais. Nossa. Eu estava vindo no caminho, no carro com o Rian e conversando com ele, filho. O meu papel é fazer o que eu faço todo dia, orar por vocês de manhã e à noite, porque acho que isso daí é tudo, entregar na mão do Senhor, para que Ele possa dar direcionamento, livrar de todo mal, ensinar os caminhos. Isso aí é algo muito básico para um pai, né? Sim. Mas assim, para Deus, quando você coloca em oração a vida de um filho, Ele não deixa de cuidar. Sim. Eu acredito nisso. Por isso que assim, o meu filho, o Davi, ele não tem problema. O Rian, graças a Deus, não tem problema. Sabe? E se tiver algum problema, eu creio que nós temos um Deus maior, qualquer problema. Sim. Ele vai resolver. Sim. Mas assim, você tem essa abertura com eles para dialogar, para conversar, vai dando um ensinamento a eles, né? Sim. E aí tem todo esse conjunto, né? Que aí Deus vai sempre cuidando, né? E se eles tiverem um problema, eles conseguem conversar também com você, com certeza, né? É isso aí. Aliás, isso é uma coisa que eu sempre falo para eles, tá? Estou sempre aberto para a gente conversar o tempo que precisar. É importante ter um diálogo, né? A melhor conversa que a gente tem, olha, é você conversar com o filho, ser transparente com o seu pai, né? Sim. Com as pessoas que estão do seu lado. É uma coisa importantíssima, como esposo, você ter um diálogo aberto com a sua esposa, você respeitar a sua esposa, você respeitar as pessoas que estão em volta. E tudo isso é Cristo que vai te lapidando. Jesus me lapidou de uma maneira sobrenatural. Hoje eu falo assim para todas as pessoas, que todos que vivem comigo, desde os irmãos da igreja até a minha esposa, que cuida de mim, todos os detalhes, cara, são pessoas em primeiro lugar. Qualquer coisa é tudo em primeiro lugar. Porque se eu não fizer isso com eles, eu não tenho paz. O pastor Rubens fala. Tem 4 pilares importantes que o pastor Rubens fala. Ele sempre fala: Deus, família, trabalho e a igreja. Ele sempre fala isso. Com esses 4 pilares, é igual uma engrenagem. Ela vai rodar certinho e vai que vai, meu. Não tem jeito. Sim. Muito bom. Muito bom. E vamos falar das perspectiva? Isso. De eternidade, né? Sabemos de onde você saiu. Sim. Né? Sabendo de onde você saiu e onde está hoje, como você enxerga o seu futuro com Deus, né? O que mudou na sua perspectiva sobre o amanhã e sobre o seu propósito de vida? Bom, Deus me tirou de um lamaçal. Sim. Deus me tirou do muturo, né? Eu vivia no lixo, minha vida era um lixo. Era uma mentira o que eu vivia. Sim. Hoje, nas minhas fraquezas, eu vivo buscando sempre a presença de Cristo na minha vida. Sim. E a minha expectativa é que, quando o Senhor voltar para levar a igreja, sim, com certeza eu estarei junto. Em nome de Jesus. Muito bom, muito bom. Essa é a minha expectativa. Sim. Mas nas minhas fraquezas, eu oro para que todo dia o Senhor tenha misericórdia de mim. Sim. Né? Porque somos fracos. E se não fosse a misericórdia do Senhor, quem seríamos nós? Exatamente. Né? Então é isso aí. O nosso irmão Thomas postou uma foto no Instagram, na cadeira na praia, lembra? Lembro. Aí eu comentei. Se você tivesse uma oportunidade, né? É onde você estaria agora, né? Aí eu falei assim, eu queria que Jesus estivesse aí. Eu olhasse para ele e falasse assim, pai, não esqueça de mim, algo do tipo, né? Foi.
Muito bom. Eu costumo dizer quando eu estou em algum lugar muito legal, assim, bonito, Uhum. em especial na praia, que eu gosto muito da praia, Sim. eu falo assim, nossa, o Senhor passou aqui e fez com tanto capricho, né? Como É. Deus é bom, né? Sim, Geralmente eu agradeço, assim, por aquela beleza e tal. Mas muitas das vezes a gente está em algum lugar legal, muito bonito, e eu fiz uma conjectura lá, né? Conversando com a minha esposa, e eu falei assim para ela, olha que coisa mais linda, né? Sim. Muito lindo aquilo ali. Você não sabe a diferença da beleza que é o céu. Muitas pessoas entram aqui e falam, eu queria morar aqui um dia, aqui é muito legal. Mas ninguém imagina o quanto que o céu é assim, sobrenatural, não tem comparação Sim. com algo muito lindo que você veja na Terra. Você viu algo muito lindo na Terra, você compara assim, olha, puxa vida, eu queria morar aqui. Mas o céu é muito mais lindo. E às Certamente. vezes as pessoas não imaginam isso. E não falam, pô, eu queria tanto, né, ter o desejo de morar no céu. O que eu estou fazendo para morar no céu? É. Né? Nossa, você fez até refletir, porque como eu sou Uber, aplicativo, eu rodo vários bairros, né? Sim, Então, às vezes, estou dentro do Alphaville, né? Santana Parnaíba, Bela Vista, né? Tô nos bairros assim, com as casas top, sensacionais. Aí eu falo, nossa, que casarão bonito. Agora eu vou falar, não, mas o céu é mais. muito mais, muito O céu é mais mais, bonito que essa muito casa. mais bonito, é. Glória a Deus. Infinitamente mais. Com certeza. Sobre estar nesses lugares, só voltando um pouquinho no gancho do irmão, é que assim, hoje, né, o irmão tem a sensibilidade de poder olhar para a natureza ou para olhar para qualquer coisa desse mundo Certo. e contemplar, mas dizer algo melhor, né, que é o céu. Sim. Isso é bom, mas tem muita gente também que se perde, que pode também estar num lugar, aqui na Terra, num lugar bom, mas não consegue ter a paz de Cristo. Isso. E aí sofre e fica nessa busca infinita, né, atrás de alguma coisa. Mas o que eu achei interessante, né, que o irmão falou assim, no céu é infinitamente melhor. Aí eu até lembro, né, que lá o ouro vai ficar no chão, né? O que hoje Meu aqui Deus. a gente tem de precioso, lá é piso. É piso. Glória a Deus por E isso. eu acho muito legal. Piso. Verdade. Muito bom. Glória a Deus. Eu sei que o irmão já trouxe em uma palavra, mas assim, o irmão tem mais alguma dúvida? Alguma pergunta para fazer? Ou... Não, eu não. Então, esse é o nosso primeiro, né, episódio que a gente fez. Se o irmão quiser trazer aqui uma palavra para quem nos acompanhou até agora, você pode olhar para aquela câmera dali, ó, aquela de lá, e aí você pode falar diretamente para ela alguma mensagem que você queira, e aí a gente já vai para o nosso encerramento. Tá. Se quiser ler a Bíblia. Se quiser tirar um versículo, fica à vontade. Fica à vontade. Se você quiser falar, Só escolha. Vou tirar um versículo assim. vamos fazer uma pregação aí. Então, como eu estava falando, e a gente estava no nosso bate-papo, eu citei o Salmo 139, é um salmo assim que fala muito, né, comigo. Eu comecei a ler ele, é muito bom. É muito top. Mas o Senhor fala assim, olha, o salmista fala, graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma sabe muito bem. Meus ossos não te eram cobertos quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Olha, Que falar do Senhor, né? sim. Deus A é maravilhoso. própria palavra já Palavra se diz explica, tudo. né? Então, para você que está nos assistindo, se você tem alguma dúvida, se você ainda não aceitou Jesus, não perca tempo. Não faça como eu, que fiquei um tempão jogando fora os dias da minha vida. Hoje eu peço para Deus multiplicar os meus dias da minha vida, porque eu quero contemplar as maravilhas que o Senhor tem feito comigo, em todos os aspectos da minha vida. Então, que Deus abençoe, que o Senhor venha cada vez mais fazer
maravilhas e mais maravilhas na minha vida e na sua vida também. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmão Wellington, palavrinha? Eu quero agradecer, né, de verdade, primeiramente a Cristo, né, por ter me dado essa oportunidade, né, de estar aqui. E como eu disse no início, não estou fazendo isso por mim, estou fazendo isso porque Cristo quer que a gente faça, né? Eu quero fazer com excelência, eu não quero fazer de qualquer jeito. E sou grato por ele ter colocado você na minha vida, de verdade. Isso, vou ser grato pro resto da minha vida, né? Pela sua esposa que está nos ajudando também. Muito obrigado, né? E eu sei que vai ser o primeiro, né? E vai vir muitos pela frente, né? Eu quero que a igreja, a comunidade cristã do Morumbi, ela volte a lembrar da sua essência, do primeiro amor com Cristo, porque isso eu vi que é muito importante. Às vezes, não estou falando a igreja, tá? Mas algum irmão vem para a igreja, tá triste, fica murmurando dentro do seu coração e esquece o que Cristo fez por nós, né? E temos que lembrar, né? Como ultimamente eu venho lembrando, e eu conto meu testemunho no meu trabalho e muita gente fica feliz de ouvir, né? E isso para mim, eu quero dar esse start junto com o irmão Thomas, com o pessoal da igreja, para que isso alcance, né, outras pessoas, plantar a sementinha no coração delas, que é importante, né? E obrigado. Né? Muito obrigado de verdade pela vida do pastor Rubens, da pastora Catarina, que deixou a gente fazer esse projeto também, né? Tem que agradecer eles e vamos para cima. É isso aí. E então, para a gente fechar, só lembrando que hoje a gente conversou com o irmão Aguinaldo, mas no próximo episódio pode ser alguém que esteja já nos assistindo, Sim. pode estar aqui com a gente conversando, pode ser que seja a gente novamente aqui na frente, pode ser que seja a gente nos bastidores. A gente já entendeu desde o início que o importante é a obra. Sim, E que essa palavra que a gente teve aqui chegue no coração de alguém e que ali faça um impacto, né, do Espírito Santo na vida sobre ela. Então a gente está super tranquilo quanto a isso e a gente vai continuar em oração, pedindo a Deus direcionamento, para que tudo aconteça como tem que acontecer. Então, parabéns irmão, pelo trabalho. Obrigado. Apenas está começando. Então, em nome de Jesus vai dar muitos frutos. Né? Amém. Muito bom. Deus abençoe a vida do pastor Rubens, né? Sim, certamente. E todos os frutos. E todos os frutos que Deus permitir acontecer, que a gente tô com umas ideias muito legais, vai ser tudo, né? Como o Thomas tinha falado, vai ser tudo voltado para a igreja, né? Não vai ser para mim, não vai ser para o Thomas, né? Vamos edificar o nosso lar, né? Para que possamos, né, ter um benefício maior, né? Que é para Deus. Amém. Então é isso. Amém. Obrigado. Valeu. Valeu.